E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler em João 4, os versículos 13 e 14, que dizem assim: Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Nesse capítulo aqui nós vamos ver Jesus conversando no poço com a mulher samaritana, né? Ela vai buscar água e ele está ali e pede um pouco de água para ela também. E ela vai dizer: olha, como você, judeu, sabendo que eu sou samaritana, me pede água, né? E aí Jesus vai dizer para ela, né, que se ela conhecesse, ela pediria e ele daria água. E aí agora ela não vai entender e vai falar: olha, mas você não tem balde, o poço é fundo, de onde você vai tirar essa água? E aí Jesus vai responder ela com os versículos que nós lemos, né? Que quem bebe da água que ele dá não volta a ter sede. Que pelo contrário, né? A água que ele dá vira na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela continua sem entender e vai dizer: olha, Senhor, né? Então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar água. E agora Jesus vai continuar conversando com aquela mulher de um jeito que ela vai entender que ela não estava conversando com alguém comum. E lá no versículo 25, ela vai dizer: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu vejo aqui que Jesus estava falando algo profundo com aquela mulher e aquela mulher estava entendendo só o superficial, justamente porque ela nunca tinha provado da água da vida, que era Jesus. Ela nunca tinha provado da presença de Jesus. E quando nós não conhecemos Jesus, nós agimos como essa mulher. A gente só vê aquilo que é carnal. A gente só vê aquilo que é terreno. A gente não consegue se atentar às coisas espirituais. A gente não consegue se atentar à preciosidade do reino de Deus. E se nós continuarmos lendo esse capítulo, nós vamos ver que Jesus mostra para ela que ele não estava falando de uma água material, ele estava falando de uma água espiritual. E depois desse encontro com Jesus, ela deixa o que ela estava fazendo e vai lá na cidade e começa a falar: olha, venham, né, vejam um homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Aqui no versículo 28, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, né? Então essa mulher até então, ela não conhecia Jesus, estava ali preocupada com seus afazeres. Mas a partir do momento que ela conhece Jesus e que ela reconhece quem ele é, que ela reconhece que ele é o Cristo, a palavra vai dizer que ela deixa o cântaro e ela vai testemunhar de Jesus. E nas nossas vidas precisa ser assim também. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a gente deixa aquilo que a gente está fazendo e prega a palavra dele. Porque isso é inevitável. A presença de Jesus causa em nós isso. Causa em nós a vontade de testemunhar, a vontade de pregar. Um verdadeiro encontro com Jesus nos causa isso. Ele está dizendo: quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, ele flui todos os dias, ele nos sacia todos os dias.
O Espírito Santo flui em nós como rios de águas vivas que nos limpam, que nos liberta de toda ansiedade, que nos liberta de toda mágoa. A partir do momento que nós permitimos com que Jesus faça habitação em nós, tudo na nossa vida muda. O nosso jeito de enxergar as coisas muda. Aquela mulher estava preocupada com o material até ela ter um encontro com Jesus. A partir do momento que ela teve um encontro com Jesus e que ela reconheceu com quem ela estava falando, ela deixou o cântaro ali mesmo onde estava e foi lá na cidade e falou: olha, venha, veja um homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, a presença de Jesus causa em nós esse entusiasmo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter entusiasmo. A partir do momento que nós bebemos dessa água, o Espírito Santo se torna em nós como uma fonte, assim como Jesus falou, como uma fonte de águas vivas. Porque nós temos sede, nós temos fome, e todos os dias o Espírito Santo nos sacia. Todos os dias a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando nós oramos, quando nós dedicamos tempo para Deus, nós nos sentimos renovados. Por quê? Porque é o Espírito Santo fluindo em nós, jorrando em nós a água que nos sacia, a água, que jorra para a vida eterna. Então, quando Jesus fala que quando nós bebermos da água a gente nunca mais vai ter sede, é porque o Espírito Santo permanece nos saciando dia após dia. Jesus não vai dizer que ele dá uma água parada. Ele vai dizer que ele vai nos dar uma água que vai ser em nós uma fonte a jorrar. Nós não podemos ser uma fonte seca. Nós precisamos ser uma fonte em que o Espírito Santo tem liberdade de jorrar todos os dias. Porque muitas vezes a gente faz ali o básico, fala assim: não, eu conheço Jesus, e acha que já tá bom, mas não é assim. Quando nós agimos desse jeito, nós estamos sendo uma fonte seca. Por quê? Porque nós provamos da água e a gente agora se afasta de Jesus. A gente agora não quer mais ler a Bíblia, a gente agora não quer mais orar, não quer ter mais intimidade com Deus. Isso é uma fonte seca. Uma fonte em que as pessoas chegam em nós e não têm o que beber. Nós não temos nada de bom para falar, nós não temos nada de bom para testemunhar. Mas quando nós bebemos dessa água, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, e nós conservamos a nossa chama acesa, nós permanecemos alimentando a nossa chama com azeite, essa fonte jorra água viva. O Espírito Santo tem liberdade de fluir em nós. Quando nós provamos uma vez de Jesus e a gente permanece na leitura da palavra, na oração, no jejum, na consagração, o Espírito Santo jorra em nós como água viva. E essa água sacia não somente a nossa sede, mas a sede daqueles que estão à nossa volta também. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos distribuindo a água que está jorrando dentro de nós, a fonte que está jorrando dentro de nós, que é o Espírito Santo. Quando nós temos uma palavra de ânimo para o nosso irmão que provém de Deus, nós estamos compartilhando dessa água que está jorrando em nós. Nós estamos sendo verdadeiramente fontes. Então, que nesse dia nós possamos beber dessa água. E não apenas beber, que nós possamos deixar o Espírito Santo fluir em nós. Que nós não sejamos uma fonte seca, mas que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo fluir todos os dias. Como que eu vou dar liberdade? Dando espaço para o Espírito Santo, sendo um templo habitável para o Espírito Santo, abrindo mão de tudo aquilo que me impede de estar perto de Jesus. E o que vai me impedir de estar perto de Jesus? A Bíblia diz que o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus.
Então, que todos os dias nós possamos lutar contra a nossa carne. Que a gente leia da palavra de Deus, né? Se alimente da palavra. Que a gente faça isso aqui que nós estamos fazendo agora, tirar um tempo para ouvir Jesus, para sentir a presença de Deus. Que a gente se consagre todos os dias, para que o Espírito Santo flua em nós com liberdade. Amém? Que neste dia nós não sejamos fontes secas, fontes que permitiram com que a água viva fosse embora, mas que nós sejamos fontes que damos liberdade para a água viva, para o Espírito Santo fluir em nós e matar a nossa sede e nos levar a ter a vida eterna. E que nós sejamos uma fonte que também mata a sede das pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas que vierem conversar conosco possam reconhecer o Espírito Santo nas nossas palavras, nas nossas ações, para que elas também bebam dessa água e sejam fontes, para que o Espírito Santo flua nelas. Que nós possamos todos os dias espalhar a palavra de Deus, testemunhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, porque dessa forma nós estaremos compartilhando da água que o Espírito Santo está jorrando em nós. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos concedeu o Espírito Santo, o Consolador, aquele que todos os dias nos dá direcionamento, nos aconselha, nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos falar. Nos ensina, Pai, a dar mais liberdade para o Senhor, a andar na Tua presença, a Te agradar, Pai. Nos encoraja, meu Deus, a ler a Tua palavra todos os dias e a entender, meu Deus, a Tua palavra. Nos encoraja, meu Deus, a orar mais, a Te buscar mais, Pai. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está vindo e a Sua vinda está próxima, Pai. Nós queremos nos preparar. Então, que nós possamos beber todos os dias dessa fonte, que a gente não contente em beber só um golinho, meu Pai, e depois nos afastar da Tua presença. Não. Que nós possamos beber e permitir com que o Espírito Santo flua em nós, com que o Espírito Santo jorre todos os dias a água viva, para que nós possamos nos saciar de Ti, Pai, que nós possamos nos saciar da Tua palavra, da nossa intimidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança a vida dessas pessoas agora que estão ouvindo esse devocional e que o Senhor possa saciar a sede delas, Pai. E que elas, meu Pai, sintam vontade de tomar dessa água todos os dias, que elas sintam vontade, meu Pai, de deixar o Espírito Santo fluir na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você está me ouvindo do YouTube, se inscreva aqui no canal. Se você está me ouvindo no Spotify, me segue aqui para não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau!